Sejam bem-vindos ao canal São dois Jotas. Em nome da razão e do conhecimento, agradecemos a sua presença. Se você não estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Hoje um vídeo muito especial, por vários motivos. Um deles, que nós vamos ter a participação do meu filho Miguel, que tem 8 anos. E esse vídeo tem como objetivo mostrar para vocês que estão nos assistindo que você consegue pensar em todas as tabuadas, desde o 1 até o 10, ou se você quiser ir mais além, você também consegue. Então fica aí uma sugestão de brincadeira para você fazer com sua família na hora das refeições. Vocês pais responsáveis pelos pequenos, conversar com eles, tentar fazê-los entender e perceber que se você sabe a tabuada do 2 e a tabuada do 5, você consegue pensar em todas as tabuadas. O Miguel está aqui, ele vai nos ajudar, nos auxiliar com a tabuada do 2 e do 4. Depois eu volto falando das outras tabuadas e de sugestões de como pensar mentalmente a tabuada do 1 até o 10 ou do 1 até onde você desejar. Miguel, vamos lá. 2 vezes 4, Miguel, completa para nós. 8. Miguel, se 2 vezes 4 é 8, quanto que vai ser? Ó, Miguel, dobrou o 2 para 4. Se 2 vezes 4 é 8, 4 vezes 4 então vai ser? 16. 16, muito bem. Miguel, 2 vezes 6? 12. Então coloca lá, filho. 12. Miguel, se 2 vezes o 6 é 12, se eu dobrar o 2, certo? Vira 4. Então, se 2 vezes 6 é 12, 4 vezes 6 vai ser? 24. 24, muito bem. Miguel, agora faz do seu jeito. Por que tenta explicar para nós, Miguel. 2 vezes 3? 6. Por que 4 vezes 3 é 12? Porque aumentou 2 do... Eu dobrei o 2. Se eu dobro o 2, dá 6. E eu dobro 6, vira 12. Vira 12. Qual outro jeito, Miguel, que eu poderia pensar em 4 vezes 3? O que é? Como que eu poderia entender o que está escondido aqui, Miguel? O que é 4 vezes o 3? 4 vezes o 3 são 3 vezes o 3. São 4 vezes o 3. Isso fala mais, como que seria? Seria 3 mais 3 mais 3 mais 3. Muito bem. Miguel, olha para a câmera lá e deixa uma dica. Fala assim, olha, a tabuada do 4 é o dobro da tabuada do 2. Então, se 2 vezes 4 é 8, logo, Miguel, 4 vezes 4 vai ser? 16. 16. Muito bem. Essa foi a participação do Miguel. Eu agora vou voltar fazendo outros exemplos. E claro, aqui o Miguel, nós montamos a tabuada colocando os valores. Mas o objetivo, Miguel, você vai aprender isso, tenho certeza, e quem está nos assistindo também, o objetivo é fazermos a tabuada inteira de cabeça. Não saia da... Chegou um momento bem especial. Agora é hora de pensarmos em todas as tabuadas, tendo como referência a tabuada do 2, que é o dobro das coisas, e a tabuada do 5, que é uma tabuada um pouco mais tranquilo, penso eu. Vamos lá. Por exemplo, se eu sei que 2 vezes 6 é 12, como que eu poderia pensar, por exemplo, na tabuada 4 vezes 6? Tranquilo. Por quê? Se eu tenho que aqui é 2 e aqui é 4, eu dobrei. Então, o dobro de 2, ou seja, se eu faço 2 vezes a tabuada do 2, eu tenho 4. Então, se eu dobro o 2 e o resultado era 12, o que eu tenho agora? Eu tenho 24. Outro exemplo. Se eu tenho 6 vezes 6, como que eu posso pensar? Ó, se 2 vezes 6 é 12, você concorda comigo que 6 vezes 6 é 3 vezes a tabuada do 2? Porque, olha, se eu pegar o 2 uma vez, outra vez, então eu peguei 3 vezes essa tabuada. Então, se eu pego 2 vezes 6, que dá 12, se eu pegar o 6 é o triplo da tabuada do 2. Ou, se você preferir, você pode pensar, é 3 vezes a tabuada do 2. Então, é 3 vezes 12.
3 vezes 12 é 36. Professor, e se for um número que não é o dobro, o triplo, o quádruplo de 2? Por exemplo, eu quero pensar em 3 vezes 6. O que é importante você perceber? O que é 3 vezes 6? O 3, ele não é o dobro de 2. O que é o 3? O 3 é o 2 e ele mesmo. Então, se eu quero fazer 3 vezes 6, é o dobro? Não. É o número mesmo, é a tabuada do 2, mais o valor mesmo. Então, eu penso assim. Então, eu tenho que fazer 2 vezes o 6 e uma vez ele mesmo. Então, o que é legal pensar na tabuada do 3? É a tabuada do 2 e ele mesmo. Então, quanto que é 2 vezes 6? 12. Então, é a tabuada do 2, que dá 12, e ele mesmo, que é 6. Conclusão, 3 vezes 6, 18. Olha que legal. Preste atenção no que nós estamos experimentando. A tabuada do 2 é minha referência. A tabuada do 4 é o dobro do 2. A tabuada do 6 é o triplo do 2. A tabuada do 3, ela é a tabuada do 2 e mais o número mesmo. Então eu dobro o meu número. O dobro de 6, 12. O dobro de 6, 12. Mais ele mesmo, 18. Agora chegou um cara que é bastante importante. Vou até fazer em vermelho. 5 vezes 6. Como que eu poderia pensar 5 vezes 6? Você concorda que eu poderia pensar o 5 como o dobro, mais ele mesmo? Veja só, quem é 5? É o dobro, mais o dobro e mais ele mesmo. Quem que é o dobro de 6? 12. Quem que é o dobro de 6? 12. Quem que é ele mesmo? 6. 12 mais 6, 30. Eu então sei que 5 vezes 6 é 30. Professor, você está tentando dizer que se eu sei a tabuada do 2 e eu consigo organizar o meu pensamento, eu consigo pensar em todas as tabuadas? Sim. De novo. Tabuada do 4, dobro do 2. Tabuada do 6, triplo do 2. Tabuada do 3, o 2 e ele mesmo. Então é a tabuada do 2 e o próprio número que eu estou multiplicando. 3 vezes 7, o dobro de 7, 14. Com ele mesmo, ou seja, com o 7, 21. 3 vezes 7, 21. Tabuada do 5 é 2 vezes a do 2 mais ele mesmo. Só que agora, você consegue então parar e perceber que a tabuada do 7, por exemplo, 7 vezes 6, a tabuada do 8, 8 vezes 6, a tabuada do 9, 9 vezes 6. Vale ressaltar que eu peguei o 6 como exemplo. Posso fazer de qualquer outra forma. Veja só, como que eu posso pensar a tabuada do 7? A tabuada do 7, eu poderia pensar assim. Se eu tivesse só como referência a tabuada do 2, eu poderia pensar, é o dobro com mais o dobro, com mais o dobro, com mais ele mesmo. Então o dobro de 6, 12. O dobro de 6, 12. Com 12, com 6. 12, 24, 36, com 6, 42. Mas tem uma sacada que é linda. Qual é a sacada? A sacada é, você consegue pensar em tudo com a tabuada do 2, mas se você consegue pensar com bastante tranquilidade na tabuada do 2 e na tabuada do 5, fica tudo mais fácil. Por quê, professor? Porque pensa aqui, olha que bonito isso. A tabuada do 7, ela pode ser entendida como a tabuada do 2 com a tabuada do 5. A tabuada do 2, quanto que é o 2 vezes 6? 12. Quanto que é o 5 vezes 6? 30. Quanto que é 12 com 30? 42. Então eu consigo pensar assim, quem é 7? O 7 é a tabuada do 2 com a do 5. Vamos ver se você entendeu?
como que eu posso pensar na tabuada do 8? A tabuada do 8 eu posso pensar que é 4 vezes a tabuada do 2. Então, se 2 vezes 6 é 12, 4 vezes 12, 48. Fechou. Mas, como que eu poderia pensar o 8? Eu poderia pensar o 8 assim. O 8 é a tabuada do 2 com a tabuada do 5 e ele mesmo. Então, a tabuada do 2 com a tabuada do 5 com a tabuada dele mesmo, eu tenho o resultado. Por exemplo, 2 vezes o 6, 12. 5 vezes o 6, 30. E 1 vez o 6, 6. 12 com 30 com 6 dá também 48. E aí, para encerrar, para deixar bem legal essa primeira parte, como que eu poderia pensar na tabuada do 9? Quem é 9, professor? Eu poderia pensar a tabuada do 9 de que jeito? Poderia pensar na tabuada do 2 com a do 2, com a do 5. Professor, e se fosse só a tabuada do 2? Seria a tabuada do 2, do 2, do 2, do 2 e ele mesmo. O jeito que você fizer vai dar certo. 9 vezes 6. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 5 vezes o 6, 30. O que dá 12 mais 12 mais 30? 24 com 30, isso vai dar 54. Estudantes, o que nós estamos pretendendo com esse vídeo é fazer você acreditar que se você organizar o seu pensamento e você ter como referência aqui no seu pensamento para fazer a tabuada de cabeça, sem ficar memorizando resultados, mas sim conseguindo pensar no que você está fazendo, o que nós queremos mostrar? Que se você tem a tabuada do 2 e a do 5, você consegue quebrar todas as tabuadas como uma tabuada do 2 e uma tabuada do 5. Vou pegar aqui um exemplo bem aleatório, vou deixar essa tela desse jeito, se alguém quiser tirar um print para treinar com a família. Eu penso que é legal você pegar um grupo de amigos e fazer uma roda e começar a brincar. Por exemplo, pergunte para o seu amigo, quanto que é 7 vezes 4? E aí ele tem que responder, 7 vezes 4 é 28. Mas como que você pensou? Aí ele tem que justificar a resposta dele usando como elemento somente a tabuada do 2 e a tabuada do 5. Então vamos ao exemplo. Rapidamente aqui, ó. Por exemplo, você perguntou para um companheiro seu, para uma amiga, quanto que é 7 vezes 4? A justificativa tem que ser somente a tabuada do 2 e a do 5. Qual que é um jeito legal de pensar a tabuada do 7? Quem é a tabuada do 7? É a tabuada do 2 com a tabuada do 5. Quanto é 2 vezes 4? 8. Quanto que é 5 vezes 4? 40. 8 com 40, 48. Opa, tem algum erro. Aqui, perdão, 5 vezes 4, 20. Então aqui é 28. 7 vezes 4, 28. Professor, mais um exemplo. Vamos pegar 8 vezes 5. Pode ser. Como que eu pensaria a tabuada do 8? O 8, ele permite você ter duas leituras. Primeira leitura possível. A primeira leitura é como se eu soubesse somente a tabuada do 2. Eu sei quanto que é 2 vezes 5? Sei, 10. Mas você concorda que quantas vezes eu preciso pegar a tabuada do 2 para dar 8? 4. Então, 4 tabuadas do 2 dá o resultado. 4 vezes 10, 40. Qual é a forma 2 que eu poderia utilizar? A forma 2 poderia ser, segundo formato, 8 vezes 5. Como que eu poderia pensar no 8 vezes 5? Eu poderia pensar como a tabuada do 2 mais a tabuada do 5 e mais ele mesmo. Eu sei quanto que é 2 vezes o 5? 10. Eu sei quanto que é... Aqui é 5. Eu sei quanto que é 5 vezes 5?
25. E quem é ele mesmo? Ele mesmo é o número 5. Então isso aqui é mais 5. Conclusão. 25, 35, 40. Logo, 8 vezes 5, 40. Estudantes, eu gostaria de convencê-los a passar hoje, domingo, que você está assistindo esse vídeo, ou um outro dia da semana, quando você tiver acesso, que você pode por algum momento pensar assim: professor, é mais difícil talvez pensar assim. Só que eu quero te fazer uma proposta, um desafio. Se você começar a treinar, a quebrar todas as tabuadas, usando a tabuada do 2 a do 5, você vai ver que você vai estar praticando um pensamento. Com esse treino, você consegue perceber que você vai aumentando a sua habilidade em pensar nas multiplicações e com o tempo você pode perceber que você consegue sim fazer matemática e aí as coisas vão ficando um pouco diferente, ficando um pouco melhor. Santo Agostinho dizia assim: antes de mais nada, saiba um pouco de matemática. Estudantes, para você que está aí nos assistindo, que todos nós somos estudantes, estamos frequentemente buscando um conhecimento novo, os meus agradecimentos. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Muito obrigado, valeu, até a próxima, Deus abençoe, tchau!